Hoje, 10 de abril de 2025, Pernambuco registra 11º mês seguido de queda nos homicídios. Professores temporários superam efetivos nas escolas estaduais pelo 3º ano consecutivo. Juros do cartão de crédito bate recorde e chegam a 450,6% ao ano em fevereiro. Lista suja do trabalho escravo inclui 155 novos empregadores. Pecuária lidera casos. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O governo de Pernambuco divulgou que o estado registrou em março uma redução de 6,1% nos homicídios em relação ao mesmo mês de 2024, caindo de 326 para 306 casos. Com isso, Pernambuco alcança o 11º mês consecutivo de queda nesse tipo de crime. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, a queda na violência letal intencional foi de 13,9%, com 852 homicídios contra 989 no ano anterior. Os dados foram apresentados pela governadora Raquel Lira durante visita aos cursos de formação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Recife. A Secretaria de Defesa Social também destacou que os casos de violência contra a mulher recuaram 5,6% no período. Já os feminicídios apresentaram uma queda de 28,6% em março, com 5 registros, frente a 7 no mesmo mês de 2024. Estudo alerta: 90% das espécies brasileiras podem ser impactadas pelo aquecimento global até 2100. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que mais de 90% das espécies nativas do Brasil podem sofrer com a perda de habitat devido às mudanças climáticas até o final do século. O estudo, que analisou mais de 20 mil cenários, aponta risco de extinção para 26% dessas espécies se as tendências atuais persistirem. Caso o aquecimento global seja limitado a 2 graus Celsius, como previsto no Acordo de Paris, o risco cai para 14%. Para ambientalistas, os dados reforçam a urgência de políticas ambientais eficazes para proteger a biodiversidade brasileira, considerada uma das mais ricas do planeta. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Pelo 3º ano seguido, o número de professores temporários nas escolas estaduais ultrapassou o de efetivos em 2024, segundo o Censo da Educação Básica. Dos mais de 663 mil docentes, 50,04% eram contratados temporariamente, enquanto 49,96% tinham concursados. A situação é mais crítica em estados como Acre, Santa Catarina e Mato Grosso, onde mais de 70% dos professores são temporários. Esses profissionais enfrentam condições precárias, salários baixos, falta de plano de carreira e rotatividade elevada, o que prejudica o vínculo com os alunos. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Está no Diário de Pernambuco. A partir desta quinta-feira 10, todos os grupos prioritários da campanha nacional de imunização contra a gripe poderão ser vacinados no Recife. Ao todo, 707.563 pessoas fazem parte desses grupos na capital pernambucana. A vacina está disponível em 170 salas de vacinação espalhadas pela cidade, além de 3 centros localizados nos shoppings Recife, Rio Mar e Boa Vista. A versão da vacina deste ano é trivalente, protegendo contra o vírus
vírus influenza H1N1 e H3N2 e influenza B. Agora, além das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e trabalhadores da saúde que já estavam sendo vacinados, a campanha inclui agora os seguintes grupos: puérperas, professores, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas. Tá no ponto de vista. Projeto de lei que proíbe a inclusão de cláusula de barreira em concursos da segurança pública foi rejeitado em segunda discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, com protesto de candidatos aprovados que encheram as galerias da casa. Apesar da pressão nos parlamentares, nesta quarta-feira 9, o PL foi rejeitado sob fortes vaias. O presidente da ALEP, Álvaro Porto, do PSDB, estava ausente e Diogo Moraes, do PSB, líder da oposição, comandou a sessão que teve quórum de 35 presentes. Com votação simbólica, onde deputados contrários ao projeto se levantaram e os favoráveis permaneceram sentados, a contagem foi de 11 deputados que se manifestaram a favor e 24 contra a proposta. O maior momento de tensão foi quando o deputado João Paulo, do PT, subiu à tribuna sob fortes vaias e gritos de covarde e comprado por parte do público. Em outro momento, já presidida de forma extraordinária por William Brígido, do Republicanos, a sessão quase foi suspensa, com a ameaça de esvaziar o plenário. Está no site do Jamildo. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, Sintep, promoveu na manhã de ontem, em mais um protesto contra a gestão da governadora Raquel Lira pela necessidade urgente de investimentos na rede pública de ensino e valorização dos profissionais da educação. A iniciativa faz parte da campanha salarial da categoria deste ano. As escolas que se mobilizaram foram Escola Estadual Martim Júnior, Escola Estadual Aníbal Fernandes e Escola Estadual Cônego Rochael, todas localizadas na região metropolitana. Segundo a entidade sindical, os protestos estão acontecendo em todo o estado e chamam a atenção para uma série de problemas, como ausência de kits escolares, merenda insuficiente ou de má qualidade, salas sem climatização, falta de subestações de energia e infraestrutura precária. De acordo com o Sintep, os protestos partem de uma organização interna das escolas e não implicam na paralisação das aulas. O sindicato acredita que ainda deve chegar a 200 escolas mobilizadas, além das atividades internas que também estão acontecendo, como debates e rodas de diálogo, tudo parte da campanha salarial. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira 9 a Operação Jogada Marcada, que investiga um esquema de manipulação de resultados em partidas de futebol para beneficiar apostas esportivas. Foram cumpridos 16 mandados em 5 estados, resultando em 6 prisões, incluindo um ex-árbitro e um ex-presidente de clube. Segundo as investigações, os suspeitos atuavam em 3 núcleos: financiadores, aliciadores e executores, que incluíam jogadores e dirigentes. O esquema movimentou pelo menos 11 milhões de reais. As conversas ocorriam em grupos de mensagens com nomes como Arbitragem da Propina. A polícia segue em busca de um ex-jogador foragido. Árbitros vão usar câmeras corporais nas partidas do Mundial de Clubes. Gabriel Correia traz mais informações. O Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, terá novidades. Segundo a FIFA, os árbitros que participarão da competição vão usar câmeras corporais durante as partidas. O Conselho da Associação Internacional de Futebol aprovou essa e outras alterações nas regras no início desse mês. A entidade disse que houve uma experiência positiva em competições onde os árbitros foram autorizados a usar câmeras corporais em partidas de alto nível. As imagens foram usadas posteriormente para treinamento e formação dos árbitros, mas agora elas também podem ser usadas como parte das transmissões ao vivo, pela televisão e pela internet das partidas durante o Mundial de Clubes. O Conselho da Associação Internacional de Futebol também confirmou outras mudanças já a partir do Mundial, como a aplicação da nova regra para evitar que goleiros demorem demais com a bola nas mãos, a famosa cera. A alteração da regra foi unânime.
Agora o goleiro terá no máximo 8 segundos para recolocar a bola em jogo, caso contrário, o time será punido com um escanteio contra. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras são os times brasileiros que participam da competição. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram para 450,6% ao ano em fevereiro, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira 9. O cheque especial também ficou mais caro, passando de 135,6% para 144,4% ao ano. O endividamento das famílias atingiu 48,7% da renda, o maior nível desde junho de 2023. Especialistas alertam que o cenário reflete a alta da Selic e recomenda evitar essas modalidades de crédito. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O governo deve sancionar orçamento 2025 até sexta-feira com 5,8 trilhões de reais. A ministra Simone Tebet antecipa a sanção do texto aprovado pelo Congresso, que amplia o orçamento da saúde para 24,4 bilhões de reais, mas reduz o Bolsa Família em 9 bilhões de reais. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. A lei que trata do orçamento para 2025 deverá ser sancionada até esta sexta-feira. A previsão foi anunciada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no último dia 20 de março, com uma previsão de orçamento total de 5,8 trilhões de reais. O teto de despesas sujeitas ao arcabouço fiscal ficou em 2,2 trilhões. O governo tem até o dia 15 para sancionar o texto. A matéria ainda poderá contar com vetos. Segundo Tebet, os técnicos que atuam no Ministério tentam agilizar a finalização, já que algumas políticas públicas dependem da sanção. A matéria prevê um aumento de 11,9 bilhões de reais em despesas com relação ao projeto inicial do governo federal. Entre as áreas mais beneficiadas com o texto aprovado, o destaque é a saúde, que contou com um aumento de 24,4 bilhões. O projeto aprovado também apresenta ajustes em alguns programas sociais, como o Bolsa Família, que sofreu um corte de quase 9 bilhões de reais. Depois da aprovação do projeto de lei orçamentária anual, o governo baixou um decreto que visa segurar despesas e ganhar tempo para estabelecer o tamanho do congelamento necessário ao cumprimento da meta fiscal de déficit zero das contas públicas. A ideia do Executivo Federal é restringir 128,4 bilhões de reais de gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios, até maio. Entre junho e novembro está prevista outra contenção de 69,4 bilhões de reais. O decreto apresenta expectativas de dotações para cada órgão até o fim de 2025. Com isso, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, terá como empenhar 161 milhões de reais até maio e 580 milhões até dezembro. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério do Trabalho atualizou nesta quarta-feira 9 o cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à escravidão. A chamada lista suja agora tem 745 nomes, com 155 novas inclusões, sendo as atividades mais frequentes pecuária bovina 34%, cultivo de café 22% e trabalho doméstico 18%. Os casos resultam de processos administrativos já esgotados sem possibilidade de recurso. Os nomes permanecem no registro por 2 anos. Na última atualização, 120 empregadores foram removidos por terem cumprido o prazo. A lista é atualizada semestralmente para dar transparência ao combate dessa prática. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.